noite, meu nome é Carolina Pará, para quem ainda não me conhece, eu sou da Comunicação e Marketing do Instituto Mário Pena. Nós começamos agora mais uma edição do Mário Pena Conecta, que é uma forma que a gente tem de interagir com os nossos pacientes oncológicos nesse momento aí de pandemia, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho com a equipe multidisciplinar do Instituto Mário Pena, que é uma equipe formada por diversos profissionais da nossa área de saúde. Essa equipe, ela é uma equipe diversa que é formada por enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, dentistas, assistentes sociais e terapeuta ocupacional. E a gente vai aproveitar para ter essa conversa com essas pessoas, porque nós estamos finalizando uma série de lives da campanha do Julho Verde, que foi um mês que nós destinamos as nossas conversas em função da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, nada mais legal, né, mais adequado do que a gente conversar com essas profissionais aí. É difícil a gente conversar com todo mundo, né, que é o representante de cada área, mas nós vamos conversar com alguns destes profissionais comandados aí, coordenados pela Juliana Schlauser, que está aí logo abaixo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar cada uma de vocês. A Juliana, que é estomatologista e dentista. Nós vamos conversar também com a Poliana Mendes, que é nutricionista, com a Graziane Augustin, que é fisioterapeuta, e com a Raquel Santos, que é fonoaudióloga. Elas vão poder falar um pouquinho do trabalho que realizam aqui na nossa instituição com os nossos pacientes oncológicos, também um pouquinho do que elas desenvolvem com os nossos pacientes que são do câncer de cabeça e pescoço. Como eu falei, esses que a gente falou mais um pouquinho nesse Julho Verde agora, nesse mês. Bom, antes de começar, vamos àquelas dicas de prática que eu costumo falar sempre antes de começar o nosso bate-papo. Vocês perceberam aí que nós estamos sem máscaras, isso porque para vocês poderem nos ouvir melhor, né? Cada uma de nós está em uma sala, então mantendo toda a segurança, todos os protocolos de saúde exigidos para manter toda a segurança, tanto para nós, quanto para elas, quanto para os nossos pacientes, para quem transita aqui na nossa instituição. Isso é muito importante. Antes disso, antes de passar palavras também para as meninas, né, eu queria pedir um pouquinho da atenção de vocês sobre as nossas doações. Como vocês já sabem, e eu repito sempre aqui, durante as nossas lives do Mário Pena Conecta, o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica e nós vivemos de doações. Então, a sua doação ela é muito importante para a gente. E você pode ajudar no tratamento dos nossos pacientes com atos muito simples. Você pode acessar o nosso site, que é o mariopena.org.br. Lá tem uma aba escrita Doe Agora. É super seguro, super rápido. E também, se você preferir, entre em contato com um dos nossos atendentes, que é pelo 0800 039 1441. Eu vou repetir, é o 0800 039 1441. No decorrer da live, no decorrer desse nosso bate-papo, eu volto a falar sobre isso. Bom, então vamos começar falando com a coordenadora da equipe multi, a Juliana Schlauser. Juliana, boa noite, obrigada pela presença. Eu queria primeiramente que você falasse como funciona a equipe multidisciplinar, né? A equipe multi que a gente fala, que você coordena. Quais são os seus colaboradores, como que essa sua equipe atua e quais as funções deles? Tá. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu sou a coordenadora, então, da equipe multi, né, que foi me passada essa missão, que eu aceitei com muita alegria, porque é uma equipe show mesmo. E, na verdade, quando a gente fala em equipe multi, nós temos que pensar toda aquela equipe que presta assistência ao paciente, né? Então, vai desde o médico até todas as outras especialidades não médicas, que a gente chama também, né? Mas, então, nós temos, igual a Carol falou aí, sobre a minha coordenação, então nós temos a nutrição clínica, a farmácia clínica, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, a odontologia, que sou eu e a Joana, a assistente social e terapeuta ocupacional, né? Como é que a gente atua no hospital? A gente atua, então, prestando atendimento, né, aos pacientes das unidades de internação, desde do TMO, que é o transplante, até os postos, né, do hospital.
prestamos atendimento também ao Centro de Terapia Intensiva, que aqui nós temos o CTI não Covid, o CTI Covid hoje, né, que nós estamos nesse contexto, e também fazemos atendimento ambulatorial, né? E como é que é esse atendimento, né? Cada um atua dentro da sua especialidade, como eu estou falando aqui dessas várias especialidades que prestam essa assistência ao paciente, mas de forma integrada. É isso que caracteriza a equipe multi, né? São vários especialistas trabalhando em prol de uma qualidade de vida àquele paciente que está naquele momento internado. E não é só uma qualidade de vida para o momento que ele está internado, também pensando na deshospitalização, quando esse paciente vai para casa, porque a gente presta um atendimento para ele também, preocupado com toda essa orientação para uma deshospitalização tranquila e segura, principalmente com os familiares que necessitarão muito da participação deles em casa também, e já nos conhecendo, tendo esse atendimento com a gente, que muitas vezes começa do ambulatório, quando a gente começa a atender lá, e que por alguma intervenção acaba tendo que internar, e a gente continua com essa prestação de assistência aqui no hospital. Juliana, aproveitando que você está falando aí do atendimento ambulatorial, nós sabemos que a Anvisa ela suspendeu agora, por conta da pandemia, esse tipo de atendimento. Como é que isso influenciou no trabalho da sua equipe? Isso é uma ótima pergunta, Carol, porque muitos pacientes, né, nos procuram, às vezes, assim, temerosos, como é que vai ser? Porque, na verdade, a grande característica do Instituto Mário Pena é o tratamento dos pacientes oncológicos, né? E o tratamento oncológico, ele não parou por causa da pandemia, né? Então, mas infelizmente, nós não pudemos manter o que realmente nós estávamos fazendo. Para você ter ideia, falando desse contexto dentro dos profissionais da equipe multi, no último mês de atendimento, o mês inteirinho, que foi fevereiro, nós prestamos mais de 800 atendimentos somente ambulatorial. Então, num momento desse, que foi a partir do dia 18, se não me engano, de março, que nós paralisamos com o ambulatório, foi uma medida de proteção ao paciente e também ao colaborador. Porque, sim, como eu disse anteriormente, nós não atendemos só no ambulatório, nós atendemos também nas outras unidades do hospital, né? Então, essa exposição, esse contato, pensando no colaborador de se infectar e de não poder mais prestar essa assistência, e pensando também em proteger o paciente, porque quando é um atendimento que a gente de acompanhamento, esses atendimentos foram paralisados. Agora, como eu disse, o tratamento oncológico não pode parar. Em alguns casos, ainda há, sim, a necessidade do nosso atendimento. Então, por chamada de médico, chamada de toda uma rede desses profissionais que nós estamos ligados, eles nos chamam, entram em contato por telefone, chamam pela via interconsulta, que está precisando, porque naquele caso específico é um caso de urgência que a gente não pode esperar. Então, para esse sim, a gente mantém, né, a nossa assistência, mas todo aquele atendimento, como eu disse, mais de 800 atendimentos por mês, então realmente isso aí caiu drasticamente, mas se Deus quiser, em breve retornaremos, né? Vamos retornar sim, com toda certeza. Agora tem uma dúvida aí que é de muitas pessoas, né? Como é o trabalho de uma dentista, no seu caso, dentista e estomatologista, muitas pessoas nem entendem essa diferença, né? Dentro de um hospital, ainda mais um hospital como o nosso, que é uma instituição oncológica. Vamos falar um pouquinho disso, Juliana? Vamos. Essa é uma dúvida frequente, né? Imagina. Porque, na verdade, eu sou dentista e minha especialização é estomatologia. E a estomatologia é isso, é o diagnosticar e o tratar doenças da cavidade oral, né? Então, o nosso trabalho aqui no hospital, ainda mais ele sendo, como eu disse, né, quase que 100% oncológico, a gente, os efeitos deletérios do tratamento oncológico, principalmente para os pacientes de cabeça e pescoço, causa muita mucosite, causa muito candidíase, diminui drasticamente a salivação. Então, assim, é uma área que o tempo todo demanda do dentista, com essa especialização, de estar cuidando. Então, a gente faz através do cuidado medicamentoso, também com laser terapia, acompanhamento durante o tratamento oncológico e pós também, principalmente nesses ambulatórios, a gente mantém o acompanhamento por mais de 5 anos desses pacientes, porque esses efeitos, eles perduram por um longo tempo, né?
Então, nós temos que acompanhar nesse sentido. Mas essa aí é uma dúvida que todo mundo tem. Mas não só para os oncológicos, né? Porque todo paciente que está internado, principalmente no centro de terapia intensiva, os que estão sob ventilação mecânica, né, estão sedados ali, causa toda uma dificuldade de higiene oral. E aí tem a nossa grande participação também, acompanhando e orientando a equipe de enfermagem, né, nessa higiene oral dos pacientes e para as outras diversas lesões de boca, né, que podem surgir, independente do paciente ter ou não, né, a doença oncológica, né, mas que isso pode acontecer por uma baixa de resistência quando está aqui no hospital, né? Ótimo, Juliana. Isso aí, com certeza, é uma dúvida muito frequente e que ninguém imagina, né? Ter uma dentista aqui dentro. Muito interessante isso tudo que você falou. Então, tendo dúvidas, hein? Deixa aqui embaixo que a gente já responde para vocês. Aproveitando, agora eu vou falar com a Poliana Mendes, que é a nossa nutricionista. Boa noite, Poliana. Tudo bem? Boa noite, Carol. Tudo bem. Boa noite, bem-vinda ao Mário Pena Conecta. E eu queria que você falasse com a gente agora e explicasse um pouquinho como é que funciona, né, o serviço de nutrição clínica para os pacientes oncológicos. Sim. A nutrição clínica, Carol, ela atua hoje no Instituto Mário Pena pensando na prevenção da desnutrição, né, que geralmente é mais acometida em pacientes de cabeça e pescoço e pacientes que têm lesão gástricas, né? E a nutrição também atua com os efeitos deletérios que já foi falado pela Juliana no tratamento de quimio e de radioterapia, que são as náuseas, vômito, perda do apetite, perda de peso, alteração do paladar, né? Dentre outros que pode acontecer durante o tratamento. Nesse momento de quimioterapia e radioterapia, principalmente, né, Poliana, ocorre em muitos pacientes, não em todos, esse processo de desnutrição, e que é muito importante ser acompanhado por um nutricionista. Como é que é feito esse seu trabalho, esse acompanhamento? Existe algum suplemento? Como que é feito isso? Sim. Hoje, Carol, existem alguns alimentos que são considerados antioxidantes que são muito usados para no tratamento de pacientes oncológicos. São algumas vitaminas, A, E, C, alguns minerais como o zinco, e a gente também utiliza em grande escala aqui hoje na instituição suplementos orais, que são bebidas em porcionamentos pequenos, que é cerca de 200 a 300 ml, que pode ser oferecido até em substituição a uma refeição, né? Ou também temos suplementações em pó, que pode ser acrescida em alguma preparação já utilizada pelo paciente, como um suco, uma vitamina, um mingau, né? Algumas preparações que já é de preferência do paciente, porque a gente bate muito isso na tecla de tentar também fazer algo que o paciente tenha preferência para a gente conseguir que ele tenha um consumo total daquela refeição. Mas vale lembrar, Carol, que o planejamento nutricional, ele é pensado individualmente. Não existe uma prescrição geral. Então, sempre há uma discussão com a equipe médica e com a equipe multidisciplinar para ser discutido o melhor planejamento para aquele paciente. Nesse momento de pandemia, Poliana, os pacientes, principalmente os oncológicos, eles ficam um pouco mais suscetíveis, né, mais fragilizados, até mesmo às vezes por questões emocionais. Você teria alguma coisa para dizer para eles, algumas dicas, alguma orientação específica para esse momento? Alguma dica, alguma orientação nutricional? Sim, os pacientes oncológicos, por ter uma imunidade mais baixa, são mais suscetíveis ao Covid, sim. O que a gente está batendo bastante na tecla com os nossos pacientes é de higienização, principalmente de frutas, verduras e legumes, né? Então, sim, porque através de uma má higienização desses alimentos, eles podem sim contaminar com o Covid. Então, a gente pede que seja higienizadas essas frutas com uma solução que chama hipoclorito de sódio, que eles acham de fácil acesso em qualquer supermercado ou drogaria, e é feito diluição em água, e depois de 10 a 15 minutos que estão imersos nessa solução, eles são passados em água corrente e pode ser consumido. Assim, a gente garante que não tem esse tipo de contaminação. Mas a gente também está atendendo atualmente na instituição
pacientes que não são oncológicos e que também são vítimas do COVID, né? Sim, é importante, pacientes, né, a gente falar isso, Poliana, porque nós atendemos pacientes oncológicos e também não oncológicos. Sim, nesse momento nós estamos acolhendo até um número grande de pacientes não oncológicos, né? Esse público, em geral, são um público sadio, né, Carol? Mas a gente tem pedido agora, nesse momento de isolamento social, que eles priorizem uma alimentação mais saudável, porque hoje várias sociedades já demonstram que pacientes obesos têm um risco elevado para o COVID. Então, a gente pensa que agora a gente está tendo mais tempo para cozinhar, para preparar uma comida de verdade, né? Que utilize esse tempo a nosso favor. Então, que tente manter o peso durante esse momento de pandemia, que se alimente de alimentos que realmente são naturais, evitando alimentos ultraprocessados, alimentos com alto teor de sódio, né? Que procure uma alimentação mesmo saudável. Certo. Poliana, partindo agora da nutrição, vamos para a fisioterapeuta. Agora conversar com a Graziane Augustin. Boa noite, Graziane. Eu queria que você falasse... Boa noite. Eu queria agora que você explicasse um pouquinho do trabalho da fisioterapia hospitalar agora, né? E é um trabalho que já existe, sempre existiu no hospital, mas agora, principalmente com a pandemia, ele está muito em alta e causa muita dúvida nas pessoas, né? Como é que é o trabalho de uma fisioterapeuta hospitalar. Então, eu queria que você desse falasse um pouquinho disso aí para quem está nos assistindo. É isso mesmo, Carol. Assim, com a pandemia, essa parte foi a parte positiva aí da fisioterapia, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, sobre o papel da fisioterapia. A fisioterapia, ela é muito ampla. E no âmbito hospitalar, a gente tem algumas especialidades que atuam. Então, dentre elas, nós temos a fisioterapia respiratória, que é a mais conhecida, né, que todo mundo já escutou falar, e temos também a fisioterapia com especialização em terapia intensiva. Então, nós temos esses dois tipos de especialização, né, dentro de um hospital. Hoje, no Instituto Mário Pena, nós somos 35 fisioterapeutas, né, que atuam em vários setores do hospital. Então, a fisioterapia ela tem atuação na unidade de internação, no centro de terapia intensiva e atendimento ambulatorial. Esses pacientes, eles recebem o atendimento diariamente da fisioterapia. Muitos deles, às vezes, recebem até mais de um atendimento por dia. Isso vai depender mesmo do estado clínico desse paciente, né, do acometimento de saúde dele. Então, hoje em dia, nós temos uma equipe aí grande que realiza esses atendimentos, né? E a fisioterapia, ela faz um trabalho respiratório e motor, né? Porque quando a gente fala em especialização de fisioterapia respiratória, todo mundo acha que é só a parte respiratória que é abordada. Então, a fisioterapia... gente sabe que não é, né? Não é. Então, assim, a gente atua... É um grande desafio, né, Graziane? Vocês estão enfrentando, assim, nesse momento de pandemia. É muita novidade, é muita coisa acontecendo que antes não fazia parte do contexto de vocês diário. Então, como é que é isso aí? Então, hoje a gente tem, né, essa atuação respiratória e motora, né, dos pacientes, tanto nas partes de pneumonia, que é mais conhecida, então em fraqueza muscular, nesse tipo de acometimento. E uma coisa muito bacana, Carol, que as pessoas não têm ideia, que além da gente melhorar essa condição de saúde desses indivíduos, a fisioterapia, ela diminui o tempo de internação desses pacientes, né? E realmente isso tem sido um desafio muito grande para a gente em relação à pandemia, né? Porque, igual eu falei com você, a oportunidade que as pessoas tiveram de conhecer essa parte da fisioterapia, dessa atuação, mas a gente vem vivendo um momento muito difícil de dimensionamento de equipe, né? Então, é uma equipe que ela cresceu e cresceu muito rapidamente, né? Para poder estar atendendo os pacientes doentes de Covid. E, além, né, dessa situação, nós temos a situação de paramentação e desparamentação, que é um desafio muito grande, né? Nós tivemos um treinamento
muito intensivo da equipe de controle de infecção hospitalar, né, do Instituto Mário Pena, porque o que a gente sabe é que a contaminação, na maioria das vezes desses profissionais, ele acontece na desparamentação, na retirada do macacão, na retirada da máscara, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso foi um desafio, né, para a gente. E eu acho que o cuidado com o colaborador, com o colega, de ver o limite dele, né? A gente saber realmente se esse colega ele está muito sobrecarregado naquele setor, né? Por estar em contato com o paciente positivo o tempo todo. Então, a gente tem toda a sobrecarga, não física, mas como psicológica também, né? Então, a gente teve um acompanhamento também do setor de psicologia do hospital. Super importante, né? Que foi muito bacana, foi um trabalho muito bonito, né? Feito por eles, estar acompanhando esses profissionais. Então é isso. E eu acho que, além disso, esses colaboradores também acabam vivendo lá fora, cara, um preconceito, né, dos profissionais que estão na linha de frente. A gente vê muito. Então, isso tem uma alteração aí psicológica, uma sobrecarga, né? Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar agora, uma dúvida, que pode ser minha e pode ser também de outras pessoas que estejam aí nos assistindo. Existe, Graziane, algum tipo de exercício ou alguma atividade que as pessoas podem fazer nesse momento de pandemia que pode ajudar a prevenir ou mesmo cuidado paliativo que seja nesse momento de pandemia? Carol, isso é uma dúvida comum mesmo. A gente recebe muito essa pergunta. E não, Carol, não tem nenhum exercício preventivo para a Covid, né? A prevenção realmente disso, da doença, é a lavagem das mãos, o uso de máscara, o uso de álcool. É a única forma da prevenção, por enquanto. Até o momento que a gente está esperando ansiosamente por uma vacina. Pois é, vamos aguardar então, né? Vamos ficar esperando, mas enquanto isso, é importante lembrar cada um fazer a sua parte, o cuidado, né? O cuidado seja com a higiene pessoal, com tudo. Se cada um fizer a sua parte no momento, já é uma grande ajuda pessoal e para todos nós também, né? Porque a gente não quer ver ninguém aqui, não quer ver ninguém precisando dos nossos atendimentos, independente da área de você, Ju, você, independente de qualquer pessoa, a gente não quer. É a última coisa, e é por isso que a gente está aqui tentando esclarecer isso. Agora eu vou falar com quem? Raquel Santos, a nossa fonoaudióloga. Boa noite, Raquel. Bem-vinda também ao Mário Pena Conecta, ao nosso espaço aqui. Agora vamos falar da atuação da fonoaudiologia, né, nos pacientes. Eu queria agora dar um pulo, né? A gente está falando aí esse tempo todo dos pacientes de câncer de uma forma geral, mas como a gente está aqui encerrando o Julho Verde, que é o câncer de cabeça e pescoço, mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, eu queria te pedir, Raquel, para falar um pouquinho disso, como é que é o trabalho da fono, né? Que é um trabalho tão importante, tão delicado, tão dedicado para esse tipo de paciente específico que a gente atende aqui no Instituto Mário Pena. Carol, um prazer enorme estar participando aí. Realmente, como você falou, nós estamos em um mês em que tem se abordado com muita excelência estratégias e tem se falado sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E a atuação da nossa equipe de fonoaudiologia aqui no Mário Pena, assim como de outras instituições, como nós temos visto ao longo dessa campanha, ela vem desde a avaliação, que geralmente ocorre ali em parceria com a equipe de cabeça e pescoço, então desde o diagnóstico até o acompanhamento durante e após o tratamento. E a nossa principal meta com esses pacientes é elaborar e desenvolver estratégias para melhorar as condições de alimentação, de comunicação, a qualidade vocal e promover para esse paciente uma qualidade de vida, mesmo diante de um diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço. Então, a nossa equipe tem atuado dessa forma, tanto a nível, né, como a Ju comentou, a nível ambulatorial, como na internação.
Outra coisa, Raquel, que eu queria que você falasse um pouquinho, nós já comentamos em outras lives sobre os pacientes laringectomizados, né? Inclusive, nós temos um coral com alguns participantes, e esses pacientes, eles merecem, eles requerem um cuidado a mais com essa pandemia. Como é que é isso? Nós temos sim o nosso coral, que é um orgulho, né, para nós do Mário Pena, ter esse grupo que é acompanhado pela equipe de fonoaudiologia, pela equipe de cabeça e pescoço, e que acaba tendo uma assistência de toda a equipe multidisciplinar. São pacientes que, em função da cirurgia a qual eles foram submetidos, eles se tornaram mais vulneráveis. Então, os nossos pacientes integrantes do coral, eles recebem o filtro e adesivo, como o Dr. Lorenzo até esclareceu a respeito da importância desse filtro e desse adesivo na primeira live. E outra orientação que nós sempre reforçamos, tanto para esses integrantes do coral, quanto para outros pacientes submetidos a essa cirurgia, em relação ao uso da máscara. Então, acaba sendo as orientações que estão sendo divulgadas para toda a população, pela importância desse uso da máscara, né, o acesso às vias respiratórias, mas o nosso paciente acaba tendo um deslocamento, né? Então, ele passa a ter esse acesso à via respiratória pelo traqueostoma. Então, é muito importante essa proteção. E, por vezes, a gente se depara com pacientes até mesmo no corredor, que está fazendo uso da máscara, e o traqueostoma muitas vezes aberto. Não toma conta daqui, eles respiram por aqui, né? Exatamente. Então, para esses pacientes é muito importante, todas as vezes a nossa equipe toda que encontra sempre reforça, vamos proteger aqui. Então, eles acabam tendo que usar, porque foi definido, estabelecido isso, mas eles têm que ter essa proteção com a via, que é a via respiratória deles. E como que é o acompanhamento, né, dos fonos, aqui nos fonoaudiólogos aqui do hospital, para esses pacientes laringectomizados? Mais especificamente para os nossos pacientes do coral, a gente trabalha com reuniões que aconteciam quinzenalmente, onde a gente fazia um acompanhamento mais próximo, eram realizados ensaios com o nosso músico, com a equipe de psicologia, e também era o momento em que nós fazíamos a avaliação individual deles. Quando tinha problema com a prótese, alguma alteração, a gente realiza essa avaliação e encaminha para o ambulatório de cabeça e pescoço. Nesse momento, para a proteção, né, dos integrantes do nosso coral, foi necessário suspender esses ensaios, mas eles continuam sendo assistidos pela nossa equipe, tanto para a ocorrência de problemas com essa prótese, quanto para recebimento dos materiais, que são o filtro e o adesivo. Então, a gente continua prestando essa assistência, mesmo que agora um pouco mais distante pela situação que nós estamos vivendo. Bom, e aproveitando que a gente está falando do coral, né, dos laringectomizados aqui do Instituto Mário Pena, para você que ainda não conhece, ou mesmo quem já acompanha, vamos assistir um pouquinho e ver esse trabalho maravilhoso, essas atividades maravilhosas que eles realizam. Bom, pessoal, e assim a gente termina mais uma edição do Mário Pena Conecta. Dessa vez com essa equipe toda especial que trabalha aqui no nosso dia a dia do Instituto Mário Pena, né? A equipe multidisciplinar, que hoje nós tivemos o prazer de apresentar um pouquinho do trabalho de cada uma delas aqui para vocês. Então, eu queria agradecer novamente a participação, as palavras, os esclarecimentos. E para finalizar, Juliana Schlauser, que é a coordenadora aí dessa equipe,
queria passar a palavra para você, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Agradeço em nome de toda a equipe, né? É uma honra estar aqui. E para vocês de casa, né, que estão nos vendo aí, gente, nós estamos aqui à disposição de vocês, viu? Alguns atendimentos que deixamos de fazer foi, como disse anteriormente, para proteção de vocês e proteção de toda a equipe, mas contem com a gente, é sempre bom essa explicação, porque muitos pacientes, às vezes, de vocês aí estão vendo algumas áreas que nem sabiam que tinham aqui no hospital, né? E nós estamos sempre aqui oferecendo esse trabalho, e ansiosos para voltar àquela rotina anterior que acreditamos, né, que temos que ter sempre fé em Deus, que vai dar tudo certo e que nós já estamos na reta final, tá? Contem com a gente sempre. Mais uma vez, Carol, obrigado pelo convite, é sempre uma honra, a nossa equipe está sempre à disposição e trabalhando com toda a satisfação desse mundo, viu? É um prazer. Boa noite a todos. Prazer é todo nosso. Poliana, Graziane, Raquel, obrigada. Vocês foram indispensáveis. Sucesso aí no Mário Pena Conecta. Muito obrigada. Para encerrar... Obrigada, Carol. Para encerrar, só lembrando a você que está aí com a gente, se quiser rever essa conversa, esse nosso bate-papo, se chegou no meio ou se quer ver tudo de novo, a nossa conversa está toda disponível tanto no Instagram quanto no Facebook. Basta acessar lá a nossa página. E o último recadinho, lembra da nossa doação, que é ajudar os nossos pacientes, é muito fácil. Basta entrar no nosso site, é o mariopena.org.br, no Doe Aqui, e fazer sua doação com toda a segurança. Mas, se preferir, entre em contato com um dos nossos atendentes pelo 0800 039 1441. A gente vai ter o maior prazer em receber e os nossos pacientes agradecem. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até a próxima edição do Mário Pena Conecta. Tchau!